Alô, família linda, seja bem-vindo aí ao nosso canal Vamos Viver Maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, me deparei com uma postagem no Facebook bastante interessante que deu um tema desse vídeo aqui. Veja bem, vamos seguir o raciocínio lógico, certo? Vamos tentar entender o que se foi apresentado nesse convite nas redes sociais. O cara coloca assim, ó, abre aspas. Convido a todos os maçons regulares a se fazer presente em uma reunião na loja Ciclana, Beltrana, jurisdicionada à potência fulana. Fecha aspas. Aí eu me deparo com um convite desse. O cara faz uma afirmação contundentemente, convidando todos os maçons regulares. Aí eu faço a pergunta, por ser uma pessoa atenta, uma pessoa crítica, uma pessoa que gosta de observar, né, e procurar entender a contextualização do que ali está sendo apresentado, aí eu faço a seguinte pergunta. Meu irmão, você pode definir para mim o que consiste ser um maçom regular? Aí o indivíduo, em vez de apresentar de forma correlata a minha pergunta, dentro de um método, dentro de uma pedagogia, o cara faz uma advertência à minha pessoa, diz assim, meu irmão, pare com isso, meu irmão. Como? Por que eu tenho que parar com isso? Se você convida todos os maçons regulares, logo acredita-se que você sabe o que consiste em ser maçom regular. Se você está convidando, é porque você sabe o que é maçom regular. E se eu faço a pergunta, eu quero procurar saber o que você acha do que seja maçom regular. Quando você não me responde, e você responde com um tipo de advertência, mostra-se que você sabe e ignora. Aí eu volto a falar aquilo que eu sempre falo aqui. O ignorante não é aquele que desconhece algo. O ignorante é aquele que conhece e ignora o que sabe. Então a essas pessoas eu tenho que combater. Foi como eu coloquei na postagem. Eu falei assim, olha, eu tenho uma inerência, um sagrado juramento de combater a ignorância, combater a tirania, combater toda a associação que tira o direito do indivíduo e etc. Esse é o juramento do maçom. Combater tudo que não é verdade, esse é o juramento do maçom. Então eu gostaria que a pessoa que ali convidou me desse um esclarecimento, mas essa pessoa não deu esse esclarecimento, simplesmente veio com uma afirmação que eu deveria parar. Como eu posso parar? É a minha luta. A minha luta é buscar o conhecimento constante pela investigação, como a própria maçonaria me induz. Buscar a verdade por meio da investigação constante. Então eu fiz uma pergunta de um neófito, eu fiz uma pergunta de um aprendiz ou até mesmo de um profano. Olha, o que é maçom regular? Cabe àquela pessoa dar o esclarecimento, falar o que consiste o que é maçom regular. Mas a pessoa não fez as devidas apresentações porque desconhece o que seja maçom regular. Para ele, na mente dele, de mentezinha amebista, mentezinha finita, a regularidade para ele consiste aos maçons da sua seita. Porque é assim que eu vou definir agora as denominações maçônicas. Porque não há mais universalidade. Não há mais, você que não é maçom, se você pensa que você quer entrar e você vai fazer parte de uma instituição universal, tira o cavalinho da chuva. Hoje as potências maçônicas não é diferente de denominações evangélicas. Então, para essas potências maçônicas, o que consiste na mente desse indivíduo, porque o bom do Jair é que o Jair conhece a vivência objetiva do que consiste a instituição, porque eu já vivi isso. Então, para aquele indivíduo, na mentezinha dele, ele está convidando os maçons regulares da sua seita, da sua instituição. Então, deveria, de certa forma, ele fazer o convite direcionado aos maçons da sua associação, da sua seita, da sua religião.
Mas quando se convida os maçons regulares, o convite se estende a todos os maçons regulares. Mas aí, o que é ser um maçom regular? Aí que é o interessante. Você nunca ouviu o que eu vou lhe falar, e se já ouviu aqui no meu canal. Olha, a regularidade do maçom consiste na origem do maçom. Ou seja, uma vez que você passou pelo processo iniciático, você foi iniciado numa eclésia de maçons, legalmente constituído, você passa a ser portador dessa transmissão, dessa áurea catena iniciática, logo você é detentor dessa regularidade na origem. Ou seja, se você não passou por esse processo, se você não foi iniciado dentro dessa eclésia maçônica, você não é um maçom. E logo você não é um maçom regular. Por isso que o primeiro ponto de reconhecimento consiste em um maçom ter a sua regularidade na origem. Ter a regularidade na origem. Estude o 8 pontos de reconhecimento. O 8 pontos de reconhecimento consiste nas primícias do maçom, logo nas primícias da loja, logo nas primícias da potência maçônica. Ou seja, para que haja uma loja maçônica é necessário que seja constituída de maçons regulares, maçons devidamente iniciados, elevados, exaltados. Essa é a regularidade do maçom. Isso que consiste a regularidade do maçom. Então todo maçom que passou pelo processo iniciático, ele é regular. Mas já aí, então aquela pessoa que não está trabalhando, não está frequentando as lojas, como a gente pode definir? A gente escuta o jargão, 2 jargões interessantes. Um ofensivo, né? Um ofensivo que ofende a idoneidade do maçom, que é dizer que o maçom agora deixou de ser regular para ser um maçom irregular. Olha, meu irmão, você sabe o que é uma questão de irregularidade? Você já foi na gramática? Já foi no Aurélio? Já foi aí no Google, que consiste? Quando você fala que aquela pessoa é irregular, aquela pessoa agora ela deixou, de certa forma, a sua vivência pautada na horizontalidade e na verticalidade, numa vida social, de acordo com o que ela estava vivendo, e agora passou a entrar na irregularidade. Ou seja, ela não é mais uma pessoa, de certa forma, de boa conduta. Ela agora não está praticando aquilo que, de certa forma, ela praticava. Ela agora é um foragido da lei, digamos assim, cometeu um crime, cometeu uma irregularidade. Agora, o que você tem que entender e aprender que existe o seguinte: a regularidade na origem. Ou seja, uma vez que você foi iniciado na maçonaria, você é maçom, não é verdade? Qualquer maçom alfabetizado vai concordar comigo. Existe ex-maçom? Existe. Você já ouviu do seu grão-mestre, do seu venerável mestre, do seu mestre maçom dizer que existe ex-maçom? Uma vez que você deixou a sua instituição, você se tornou ex-maçom? Não. Não existe aquele jargão em dizer para você que agora você é um maçom adormecido ou um maçom irregular. Ora, aí eu venho com a temática que eu gosto sempre de dizer quando se fala de adormecimento. Eu falo assim, meu irmão, não existe maçom adormecido. Porque o maçom adormecido é depois que ele morre. Aí ele está adormecido. Então são pequenas coisas que devem ser desmistificadas. Então o maçom, mesmo ele não estando com as suas atividades maçônicas, trabalhando na sua loja, ele é um maçom regular. Agora, define-se o seguinte: o maçom ativo e o maçom inativo. Essa devera ser a gramatura usada, que hoje é usado pela Grande Loja Unida Maçônica do Brasil. Nós não temos maçons adormecidos, nós não temos maçons irregulares, nós temos maçons ativos e maçons inativos. Por exemplo, você que decidiu deixar os auspícios da Grande Loja Unida Maçônica do Brasil, você agora é um maçom adormecido? Não, você não é um maçom adormecido. Você é um maçom irregular? Não, você não é um maçom irregular. Você é um maçom regular, de certa forma, inativo nos trabalhos da Grande Loja Unida Maçônica do Brasil. Mas você tem a continuidade dos teus trabalhos maçônicos e tem a liberdade de manter essa atividade em outras denominações maçônicas, porque essa é a definição. Vamos usar denominações
que hoje no Brasil são mais de 240 potências maçônicas, 240 denominações maçônicas hoje no Brasil. É pouca não, meus irmãos, é muita denominação. Aí quer dizer que você só é regular se você estiver em uma determinada instituição? Foge do que consiste a lógica. Foge do que consiste a lógica. Até porque você só é aceito em uma determinada instituição. Se você sai de uma instituição e vai para outra, você só é aceito naquela instituição porque você tem a tua regularidade na origem. Você é regular na origem. Você é maçom regular. Aí você aceitando ali as leis constituídas pelaquela instituição, você aceitando ali ser direcionado pelaquela instituição, você vai se tornar um maçom ativo daquela instituição. E por que não falarmos um maçom regular daquela instituição? Mas você não pode confundir a tua regularidade da origem. Isso é uma inerência sua, é um sagrado direito seu. Então, quando eu me deparo com um maçom que diz, eu estou adormecido, meu irmão, você morreu. Eu estou diante de um maçom regular. Você está mantendo a sua regularidade. Agora, se você está nas tuas atividades maçônicas, na tua loja, aí é outros 500. Mas maçom você é. Uma vez maçom, sempre maçom. Essa é a regularidade na origem do maçom. Então, voltando ao diálogo que eu tive com o irmão no Facebook, quando você faz o seguinte convite aos maçons regulares, você está convidando todos os maçons. Aí nós vamos ter um grande impasse no que consiste a tua seita, no que consiste a tua denominação. Veja bem, recentemente, eu falei até aqui no meu canal, o Sereníssimo Grão-Mestre aqui da grande loja do estado de Ceará, a qual esse irmão que fez essa postagem, né, que fez esse convite, pertence a essa instituição, pertence a essa seita. Porque é seita. Porque não está dentro da universalidade maçônica. A partir do momento que você comete, digamos, o convite, você faz um convite aos maçons regulares, e um dado momento, eu não vou usar nem os maçons da grande loja unida maçônica do Brasil, viu? Né? Não vou nem usar os maçons, vou usar os maçons do Grande Oriente do Brasil, Ceará, certo? São maçons regulares. E também os maçons da Grande Loja Unida Maçônica do Brasil, assim também como os maçons do Grande Oriente do Ceará e de todas as potências maçônicas que esteja dentro dessa tradição, que esteja dentro dessa regularidade, dos 12 pontos de regularidade, dos 8 pontos de reconhecimento e ali, ou seja, que consiste a transmissão dessa áurea catena iniciática, que esteja dentro dessa tradição. Então você faz o seguinte, todos os maçons regulares, você faz esse convite. Bem, nós somos sabedores que o teu Sereníssimo Grão-Mestre fez um decreto proibindo os irmãos do Grande Oriente do Brasil, proibindo vocês, proibindo vocês da grande loja do estado de Ceará e tomar assento no Grande Oriente do Brasil Ceará, nas lojas do Grande Oriente do Brasil Ceará. Ou seja, até mesmo vocês não podem nem na dependência dos templos maçônicos do Grande Oriente do Brasil Ceará. Olha, veja bem, acompanhe o raciocínio. Vocês estão proibidos, certo? Estão proibidos. Logo, a recíproca é verdadeira. Ora, se eu estou proibindo os meus associados de frequentar as dependências do Grande Oriente do Brasil Ceará, logo eu também não vou aceitar os maçons do Grande Oriente do Brasil Ceará tomar assento nas minhas dependências. Se for assim, me desminta. Você que é da grande loja do estado de Ceará, você tem permitido algum irmão do Grande Oriente do Brasil Ceará tomar assento aí na tua loja, venerável mestre? Claro que não, porque o decreto é recíproco. A partir do momento que eu quebro o tratado de mútuo reconhecimento, o decreto fica recíproco. Há a proibição de vocês tomar assento lá e há a proibição dos irmãos de lá tomar assento aqui. É recíproco, é a correlata. Não, mesmo que o eminente do Grande Oriente do Brasil, Ceará, ele saiu, digamos assim, pela esquerda, ele disse que não proibiria os irmãos do Grande Oriente do Brasil, Ceará, visitarem as dependências, ou seja, as lojas da grande loja do estado de Ceará, mas isso não irá acontecer porque se os irmãos baterem lá na porta, não vão entrar. E aí eu volto a repetir, que a repetição é a alma do sábio. E como é que você faz um convite a todos os maçons regulares? Ou você tem a coragem, ou você tem o saco roxo de chegar
publicamente, hoje, nessa era cosmonáutica, e dizer que o Jair Gomes, juntamente com todos os irmãos da Grande Loja Unida Maçônica do Brasil, não são maçons regulares? Quem é o maçom aqui do estado do Ceará que cometaria essa loucura? Me diga, me diga. Eu desafio qualquer maçom a falar nas redes sociais e me dê a correlata, me dê a recíplica, me dê o direito ao contraditório. Qual é o maçom aqui no estado do Ceará? Qual é o maçom no Brasil que vai dizer que nós não somos maçons regulares? Hein? Que nós não temos regularidade na origem? Porque tratado de mútuo reconhecimento, por isso que eu digo, é pura conveniência. Tanta conveniência que foi quebrado pelo o Sereníssimo Grão-Mestre da Grande Loja do Estado do Ceará. E em qualquer momento também pode ser quebrado pelo Grande Oriente do Ceará. Ou seja, o Josemilton pode chegar e quebrar o decreto com a Grande Loja do Estado do Ceará. Não pode? Pode. Não pode, não pode, Josemilton? Pode quebrar, é um direito dele, é uma prerrogativa. É soberania da potência. É soberania. Então são conveniências. E aí vocês não podem mais visitar. Agora, quando se convida a todo maçom regular, meu irmão, você está convidando a todos os maçons regulares. A todos os maçons regulares. Então reveja, quando você fazer um convite dessa dimensão. Procure, de certa forma, convidar da seguinte forma: a todos os maçons da jurisdição da Grande Loja do Estado de Ceará. Aí sim, o convite está bastante contundente e verdadeiro. Te amo sem te conhecer.